Tá, mas vamos lá então. Nesses quantos anos você falou que você tem de ufologia? Participando de grupos desde 2005. Tá. Então, mas quando que você... Desde criança eu leio, estudo sobre ufologia, leio os casos, acompanho alguns casos, né? Tiveram casos bastante famosos já na década de 70, 80. Ah, sim. Né? É. Então a gente pode considerar uns 17 anos por aí. Não, 17 de grupos de ufologia. Sim, sim. De estudo, diria 54. Tá. Então tá. Você conseguiria nomear as evidências ou o conjunto de provas mais robustas que você já analisou nessa sua carreira ufológica? De eu ir pessoalmente, eu estive dentro dos agroglifos. Esse seria um dos mais fortes. Teve esse local de pouso, né? E testemunhas que estiveram frente a frente a naves e tudo mais. Então, isso eu considero como provas robustas. Uhum. Aí tem casos em que eu não estive no local, né? Não estive lá entrevistando as pessoas, mas tive contato com os ufólogos que estiveram, né? E com os relatos que eles fizeram. E pelas histórias narradas e tudo mais, eu digo, não, isso é consistente, isso tem bastante veracidade. E isso vem muito nos congressos. Né? Nos congressos aparecem pessoas de todo o Brasil e várias delas apresentam esses fatos, essas provas para a gente. Então, eu sempre digo, eu não acredito em disco voador. Para mim isso é um fato, eu sei da existência de discos voadores. Aí diz, mas de onde vem isso? Não sei. Mas fulano falou que ele tem contato com arcturianos. Tá, isso é o que ele está falando. Se ele tem realmente, como é que eu vou comprovar? Né? É um pouco mais difícil esse tipo de argumentação. Como eu disse, eu paro no OVNI, é objeto voador não identificado. Vem de Orion, vem das Pleiades. Não sei. O ser que estava lá era um ser que pela descrição é das Pleiades. Não sei, pela descrição era alto, loiro de olho azul, vamos dizer, ou era baixo, magro, de cabelo preto, ou era um grey, ou era um com aspecto de reptiliano, aspecto de insetoide, mas eu paro no aspecto. Se é insetoide, então vem de não sei onde. Isso eu não sei. Não tem elementos suficientes para me convencer disso, né? Nem eu para convencer os outros. Mas tem casos aí, por exemplo, vamos pegar casos lá de trás, de 1954. Vamos pegar o avistamento do Baraúna, que ele estava lá nas Ilhas Trindade, né? E apareceu a nave, fez como se fosse uma letra E em cima da ilha e voltou. Ele tirou 6 fotos, dessas 6 se aproveitam 4, né? Porque todo mundo estava no tombadilho do navio, e no deck, e um empurrando o outro, ele quase caiu. Né? 54? Isso. É bastante tempo, hein? E essas fotos foram o negativo, ele revelou no próprio navio o negativo. Né? Não fez as cópias, fez só o negativo. Os marinheiros olharam o negativo e disseram, não, realmente, o que está aqui é o que eu vi. Né? Esse negativo foi a parar até nos Estados Unidos para ser examinado pela Kodak, né? Que disse, não há fraude nenhuma, não há montagem nenhuma nisso daqui. Então, a história é consistente, o comandante do navio atesta, os outros tripulantes todos atestam que as fotos representam aquilo que eles viram, mais de 80 testemunhas. Muito. Então, eu examinei as fotos dentro dos critérios que a gente tem para examinar imagens e não encontrei falha alguma. As fotos é realmente uma nave diferente de qualquer avião, né? Parece o planeta Saturno, né? Uma elipse. São nítidas essas fotos. É bastante para época e para distância é bastante nítido, bastante convincente. Eu dizia 100%, não? Como é que para as pessoas procurarem em casa no Google agora, coloca o quê? Caso Trindade, o caso Ilha Trindade, UFO na Ilha Trindade. Caso Ilha Trindade. Ilha Trindade, né? Tá. São fotos que eu considero fantásticas em termos de autenticidade. Uhum. Em termos de aparência, aspecto da nave, tem uma do Billy Meyer,
que uma parte, um recorte dessa imagem aparece atrás do Fox Mulder naquele seriado. Aquela clássica. Exato. Tá. Que diz I want to believe, né? Eu quero acreditar. Essa foto, ali era um recorte de uma foto maior. Grande, né? tá. Esta foto do Billy Meier nunca foi derrubada. Ah, é? Nunca ninguém achou uma fraude nessa foto. Mas fotos posteriores que ele fez, se encontrou fraude. E aí ele ficou todo desacreditado. Né? Mas eu já vi as outras fotos dele, é clara, para gente que estudaria, é clara a fraude que houve nas outras imagens. Mas você acredita que ele fez uma primeira... A primeira boa... Teve sorte, ele falou, agora que deu certo, vou replicar. É igual o Homem-Aranha lá, que faz uma foto dele, vê que começa a vender no jornal, começa a fazer um monte. Exato. É o que a gente chama até síndrome do contatado. A pessoa ganha uma certa fama pelo primeiro contato, pela primeira foto, e de repente essa fama cai, e aí ela começa a produzir, né? Para continuar no top da onda. Poxa, eu vou acabar derrubando esse microfone. Não derruba, não pode. É tipo como se fosse um youtuber, faz um sucesso e quer fazer vários vídeos para manter na crista da onda. É exatamente isso. O cara faz lá uma piscina de Nutella, aí depois ele faz não sei o que, comendo abacaxi, não dá certo. Ele fala, vou fazer só piscina de Nutella. É a fórmula de sucesso do Mr. Beast lá que você gosta. Sei. Não é? Eu não gosto dele, eu acho que ele ganha view bem, vai gostar dele. Então, é isso. Bom, mas é isso aí. É, muito bom. Síndrome do contatado. Conta mais casos, então, legais aí que você lembra, Casos legais? Tem no Brasil e no mundo tem casos muito interessantes. Do Brasil, eu citaria também... infelizmente a memória me falhou agora. O nome é Antônio... É o Vilas Boas? Não é o caso Vilas Boas. Um pouco antes. Enfim, essa pessoa foi abduzida. Ele relata que foi na nave, foram lá no espaço e voltou. Em 1958. E quando ele retorna, ele diz, a Terra é azul. Isso só foi falado, confirmado com Yuri Gagarin em 1961. Que Gagarin falou, eu vejo a Terra, ela é azul. E aí que a pessoa, nossa, a Terra é azul, a Terra é azul. Mas já tem esse relato de 58, desse Antônio, não sei agora o sobrenome. Mas é aqui no Brasil? É aqui no Brasil. Que loucura. Não sabia, uma viagem ali e achou. Sim, foi levado para... tem na década de 70, 77, tem então a Operação Prato, que é sobre o caso Chupa-Chupa, que já vinha ocorrendo. E aí a aeronáutica foi lá investigar, ficou lá 3 meses. Esse período de 3 meses, no final de 77, foi chamado Operação Prato, né, que lembra bem um prato invertido. Né? Dessa operação, negavam que tinha tido alguma coisa, até que veio no final de 96, acho que foi a entrevista do coronel Iranger, na época, antes capitão, em que o Gevaer e o Marcos Petit o entrevistam e ele diz, olha, a Operação Prato foi assim, a gente viu naves, a gente viu seres, né? O ser saiu da nave e veio até a canoa onde a gente estava, e, enfim, o caso é muito interessante. E a partir disso começaram a pensar como adquirir esses documentos, houve uma pressão, houve um projeto para que se houvesse a abertura desses documentos, e finalmente a gente conseguiu, agora nos anos 2000, que os documentos da Operação Prato da Aeronáutica fossem encaminhados para o Arquivo Nacional. E a gente teve acesso a 4.000 documentos. As fotos desapareceram junto com a filmagem, acho que é em Super 8 e 16mm que foram feitas as filmagens. Sempre, né? Sempre. Alguém ficou com isso. Né? Mas, enfim, os documentos estão lá, os desenhos, os relatos dos militares. Olha, a nave era assim, se movimentou assim, né? Era de tal dimensão, de tal formato. Tem lá os desenhos, né, do pessoal. Quando são 4.000 documentos, e a aeronáutica continuou liberando, a gente já tem acho que cerca de 7.000 documentos liberados que estão no Arquivo Nacional. Né?
desses que a aeronáutica investigou, né? Fora outros casos. Mas da Marinha e do Exército a gente ainda não conseguiu liberar nada. Então a gente tem na sequência, né? Em 96 daí tem o episódio em Varginha, que a gente conversou até com o brigadeiro e falou, e o caso Varginha? Eles não, Varginha é UFO no chão, isso é com o Exército. Então é outro caso também extraordinário, que também foi tratado de uma maneira muito jocosa, tanto que as meninas hoje já são mulheres, né? Elas são bastante reticentes para quem elas vão dar entrevista, porque elas foram muito maltratadas, perderam emprego, né? Houve toda uma carga de preconceito em cima das três. Não foram só elas que avistaram, né? Várias pessoas avistaram. Tem uma série de eventos ali. Inclusive, por exemplo, um dos soldados da Polícia Militar, Marcos Xerede, que pegou um ser e carregou no colo até, dentro da viatura da polícia até o hospital lá de Varginha. Aí o Marcos Xerezi, o ser o arranhou no braço, ele teve uma íngua muito forte, foi internado e em 15 dias ele veio a óbito. Né? Deste óbito as pessoas dizem, ele teve como uma AIDS hiperaguda, uma síndrome de baixa imunológica hiperaguda. Mas enfim, né, ele teve esse evento, teve esse arranhão, teve essa íngua e morreu em 15 dias. Mas e os casos não tão famosos assim, que rola dentro dos bastidores da ufologia? Entre vocês, assim. Pessoas que foram abduzidas e que não querem aparecer. Casos um pouco mais antigos que a gente acaba descobrindo e de repente você vai lá ver, não, a pessoa já ou se mudou ou faleceu, né? E existem relatos aí no Brasil, eu tenho relatos por escrito desde 1934. Nossa. Casos assim interessantes. Casos mais históricos, eu acho que é 1558 que os portugueses estavam guerreando com os franceses lá no Rio de Janeiro, e daí tinha os Tememinós, estavam combatendo os Tamoios. Então os Tememinós, que ficavam na ilha do governador ali, eu acho que, e cercado pelos Tamoios, se uniram com os portugueses para combater os Tamoios. Não foi assim bem que os portugueses usaram os índios também, né, se aproveitavam dessa força superior. E o filho do cacique, ali, me fugiu os nomes, hoje eu estou ruim para nomes. Ele conta que ele estava caminhando na mata e de repente ele foi levado por, como ele descrevia, demônios, que o maltrataram muito. E aí ele apareceu bastante aturdido, em 30 quilômetros distante do ponto onde ele estava. Isso foi em janeiro de 1558 e em abril ele veio a óbito, né? Ficou adoentado. Os padres da época diziam que ele estava endemoniado, provavelmente o maltrataram também. E isso é descrito, né, por um dos padres lá da época. Esse caso dele, que é um caso que você lendo a descrição, você diz, isso é uma abdução, ele foi abduzido, foi maltratado pelas coisas que ele descreve. Tem, na época da Guerra do Paraguai, também tem um comandante de dos navios, viu uma luz que passou por cima do navio onde ele estava, se dirigiu para Assunção, aí ele, tinha lá os sextantes e tudo mais, ele localizou e disse, olha, pela posição que ele passou, deve estar chegando em Assunção a tal hora. Faz uma boa descrição também desse OVNI que passou por sobre o navio. Então, esses fatos vêm desde sempre, né? Os índios aqui falam do boitatá, que não é o fogo-fato, né? Eles sabem, não, fogo-fato é uma coisa. Boitatá, a coisa de fogo, ou cobra de fogo, mas é mais coisa de fogo, já era bem mais antiga. Aí tem, por exemplo, no Museu do Café, em Santos, tem um vitral no teto que mostra a Anhanguera e a mãe do ouro, e aparecem as bolas, que hoje a gente sabe que são sondas, né, passando atrás.